Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Suelton, sou professor de Geografia de vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. Nesse início de ano, estamos fazendo a revisão de alguns conceitos que foram trabalhados com vocês durante o sexto ano. E aí, estamos retomando esses conceitos para que vocês possam relembrar ou possam se aprofundar nessas ideias. Porque esses conceitos são importantíssimos para que vocês possam aprofundar na teoria, aprofundar nos conteúdos ao longo do sétimo ano. Então é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês consigam dominar esses conceitos ao longo dos anos, para que a gente possa fazer análises geográficas mais profundas, uma análise mais consistente dos conteúdos que iremos abordar ao longo do sétimo ano. E aí, dentro dessa nossa primeira aula, nós iremos tratar de um dos assuntos que é talvez um dos pontos chaves da geografia, uma das funções-chave da geografia, que é a localização. Bom, sabemos que a geografia é muito importante para que eu possa me localizar, me situar no espaço, compreender aonde eu estou e onde estão as coisas à minha volta. Então, vamos utilizar esse conceito de localização para conseguir se orientar no espaço. Bom, vamos começar aí com a localização do nosso planeta, né, dentro do sistema solar. O nosso planeta é o terceiro do nosso sistema solar. Ele fica após o planeta Mercúrio e o planeta Vênus, e depois do nosso planeta nós temos aí Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, dentro desta localização, nós temos alguns privilégios. É graças à localização privilegiada de nosso planeta que nós temos a possibilidade de ter água nos seus três estados: estado líquido, sólido e gasoso. Por quê? Aqueles planetas mais próximos ao Sol terão uma temperatura mais elevada e, por isso, a água poderá evaporar, poderá não existir em algum dos estados. E nos planetas mais afastados, mais distantes do Sol, onde a temperatura é menor, a água pode estar congelada. E aí, das duas formas, há a inviabilidade da existência de vida. Então, é graças à localização privilegiada do nosso planeta que temos a possibilidade de ter água e uma temperatura média razoável que possibilita a existência de vida em nosso planeta. Bom, além desta localização privilegiada, que nos dá aí essa possibilidade de existência de vida, o nosso planeta ainda realiza alguns movimentos em relação ao nosso sistema solar, que vão oferecer para a gente uma certa dinâmica de intensidade de luz solar durante o dia ou durante o ano. Lembrando, gente, que dentro do nosso sistema solar, o Sol é o único astro que possui luz e calor próprio, natural. Então, a luz que a gente recebe, o calor que a gente recebe de forma natural, é proveniente do Sol. Até mesmo a Lua à noite, a luz que a gente vê na Lua é a reflexão da luz solar, que atinge a superfície da Lua e a gente consegue ver aqui. Então, é graças ao Sol que a gente tem luz e calor naturais em nosso planeta. Se não existisse o Sol, nós provavelmente teríamos apenas uma escuridão e frio, gelo eternamente. Bom, a luz do Sol não atinge o nosso planeta no mesmo ponto durante todo o tempo, né? A gente vai ter uma variação de intensidade de luz solar sobre determinadas posições do planeta, sobre determinadas localizações do solo, da superfície do nosso planeta. E aí, é graças aos movimentos que o nosso planeta tem que a gente vai ter variações dessa recepção de luz solar. Então, durante o dia, nós teremos aí
um período de horas com luz solar que a gente vai chamar de dia e um período de horas sem luz solar que a gente vai chamar de noite, né? Durante aí o ciclo de 24 horas do nosso dia. Isso vai acontecer por quê, gente? Por causa de um dos movimentos que a Terra realiza, que é o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela gira em torno de si mesma. Esse movimento demora 23 horas e 56 minutos. A gente arredonda aí para 24 horas. Quando a Terra faz esse movimento, uma parte dela, uma metade dela está sendo iluminada pelo Sol e a outra metade está no escuro. Então, de um lado nós teremos dia, do outro lado teremos noite. Podemos dizer então que sempre que algum ponto está iluminado com o Sol do meio-dia, o Sol exatamente acima de nossas cabeças, o nosso extremo oposto no planeta estará à noite. Terá um momento de noite, horas de noite. Então, essa alternância de dias e noites para nós ocorre por causa do movimento de rotação. Se não houvesse esse movimento, provavelmente um lado do planeta estaria totalmente queimado, seria um calor insuportável, e um outro lado do planeta seria totalmente congelado. Mas, graças ao movimento de rotação, nós temos essa alternância de luminosidade, recepção de luminosidade, e essa alternância de dias e noites. Além do movimento de rotação, a Terra também realiza o movimento de translação, que é um movimento que ela faz em torno do Sol, uma volta completa em torno do Sol. Para fazer isso, a Terra vai demorar cerca de 365 dias e 6 horas. É o tempo que demora um ano. Então, um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Vocês podem perguntar, mas essas 6 horas? Bom, não existe um dia de 6 horas. Por isso, a cada 4 anos, nós somamos essas 6 horas e teremos um dia a mais. É o que a gente chama de ano bissexto. Então, o ano bissexto ele corrige essa diferença de horas aí de 6 horas que o nosso planeta demora, né, os 365 dias e 6 horas para dar a volta completa no Sol. O que esse movimento vai interferir na nossa vida, no nosso dia a dia, na quantidade de luminosidade que o nosso planeta recebe? Bom, vai interferir da seguinte maneira. Observem que o eixo da Terra ele é inclinado. Então, durante algum período do ano, como esse período aqui, o primeiro da imagem, nós teremos um hemisfério recebendo mais luz solar do que o hemisfério de baixo, o hemisfério norte recebendo mais luz solar do que o hemisfério sul. Então, quando isso ocorre, nós teremos mais calor e mais luminosidade no norte do que no sul. Isso vai fazer com que a gente tenha estações diferentes nesses dois hemisférios. Quando eu terei verão no norte, eu terei inverno no sul. E, do outro lado, né, em outro momento do ano, eu terei o oposto. Eu terei verão no sul e inverno no norte. Por isso, normalmente, aqui no Brasil, durante o período de Natal, normalmente a gente passa por dias muito quentes. Enquanto no hemisfério norte, nos Estados Unidos, no Canadá, é comum a gente ver imagens de pessoas brincando com neve, com bonecos de neve, porque lá eles estão no inverno, enquanto que aqui nós, no Brasil, estamos no verão. Em contrapartida, em alguns outros meses no meio do ano, por exemplo, em fevereiro, né? Fevereiro não, perdão, gente. Em junho e julho, né, que são os meses de férias escolar, normalmente no hemisfério norte é o verão, estão organizando acampamentos de verão e tudo mais, e aqui no hemisfério sul, nós estamos passando por aquele momento de friagem, um momento onde a temperatura baixa um pouquinho, estamos no nosso inverno, nos meses de junho, de julho, né? Então isso vai ocorrer por quê?
por causa do movimento de translação e por causa da inclinação do eixo da Terra. É por isso que nós teremos essas alternâncias de estações do ano. Verão, primavera, outono, inverno, justamente por causa deste movimento que o nosso planeta faz dentro do nosso sistema solar. Beleza? Continuando, gente. A partir desses movimentos que a Terra faz, a gente vai conseguir também se orientar. Por quê? Lembra que a gente falou lá do movimento de rotação? Movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Pois é, esse movimento ele ocorre sempre na mesma direção. O movimento de rotação sempre será de oeste para leste. De oeste para leste. O nosso planeta sempre vai girar na mesma direção. Sempre de oeste para leste. E a luz do Sol sempre vai iluminar no sentido oposto. A luz do Sol sempre vai atingir o planeta na direção oposta, ou seja, sempre de leste para oeste. Então, todos os dias, em qualquer momento, o Sol está nascendo no leste e se põe no oeste. Sempre a imagem que a gente vai ver, né, do movimento aparente do Sol, essa imagem que o Sol está surgindo em um ponto e desaparecendo no outro, é o que a gente chama de movimento aparente do Sol. Porque aos nossos olhos parece que é o Sol que está se movendo, mas na realidade é o planeta Terra que está se movendo. E aí a gente vai enxergar essa luminosidade em pontos diferentes ao longo do dia. Bom, então, se sempre o Sol nasce no leste, eu posso identificar as direções a partir do movimento aparente do Sol. Como que eu vou fazer? Eu vou apontar o meu braço direito na direção em que o Sol nasce e o meu braço esquerdo na direção oposta. Então, meu braço direito vai ser o leste, meu braço esquerdo o oeste. A minha frente, o norte, e as minhas costas, o sul. Sempre. Sempre a gente vai ter essa forma de orientar, né? Então, basta eu localizar onde o Sol está nascendo para eu iniciar o meu processo de orientação. Isso é interessante, gente, porque os países que estão ao leste, a gente costuma chamar eles de países orientais. Porque é através do leste que eu consigo me orientar, saber onde eu estou e quais são as direções à minha volta. Então, o oriente, orientação, o leste. Beleza? Bom, mas se eu estou em um local totalmente fechado, eu estou dentro da minha casa, eu não vi onde o Sol nasceu, como que eu vou fazer para me orientar, para me localizar? Eu posso usar a rosa dos ventos, né? Que é um instrumentinho que vai ter aí as outras localizações. Eu posso, a partir dela, saber onde é o leste, o oeste, o norte, o sul. Esses pontos eu vou chamar de pontos cardeais, né? Esses pontos principais, norte, leste, oeste e sul. E entre elas eu tenho os pontos colaterais, que vai ser entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. Entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Então, esses pontos colaterais também vão me auxiliar na minha orientação, saber em que direção eu estou indo, em que direção fica determinado ponto que eu desejo chegar. Então, a rosa dos ventos ela vai nos auxiliar com isso. Normalmente, a maior parte dos mapas possuem rosas dos ventos. Em alguns casos, essa rosa dos ventos pode aparecer só com a letra N, só apontando o norte. Mas se eu sei que o norte está ali, eu sei que o sul está abaixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. Bom, eu já tenho ali a rosa dos ventos e como que eu posso colocá-la na prática, né? Há alguns instrumentos que me auxiliam a encontrar essa direção juntamente com a rosa dos ventos. Podemos observar que dentro desse aparelhinho aí chamado bússola tem uma rosa dos ventos. Tem uma rosa dos ventos e tem um ponteirinho, como se fosse um ponteirinho de um relógio. O que acontece? Esse aparelho
ele vai utilizar o magnetismo dos polos e vai atrair esse ponteirinho sempre em direção ao polo norte. Então, eu vou girar esse aparelho e o ponteiro vai apontar para o norte. A partir do momento que ele se alinhou ao norte, o meu corpo está na direção do norte, a minha frente será o norte. E, mais uma vez, minha direita vai ser o leste, a minha esquerda o oeste e as minhas costas o sul. Então a bússola ela pode ser utilizada para a gente se orientar dessa forma. Sempre através da bússola eu consigo pegar um mapa e fazer uma leitura correta do mapa. Saber quais são as direções ali, me situando através da bússola. Esse aparelho foi muito importante ao longo da história da humanidade, nas grandes navegações, nas guerras que ocorreram de expansionismo de impérios. Então foi um instrumento muito utilizado para que as pessoas, os descobridores, os soldados, soubessem as direções para onde eles iam. Outro aparelho, e agora um aparelho um pouco mais moderno, que também oferece essa possibilidade de localização, é o GPS. O GPS é uma sigla, né, que digamos assim, coloca as iniciais, as abreviações das palavras Global Position System, ou, traduzindo para o português, né, Sistema de Posicionamento Global. O GPS ele vai utilizar de um instrumento de localização que faz parte aí da cartografia, da geografia, que são as coordenadas geográficas. Ele vai fazer com que essas coordenadas, vai encontrar o alinhamento dessas coordenadas para dizer qual é o ponto exato na superfície da Terra. Então, você vai conseguir, através de um GPS, saber exatamente a localização de uma cidade, a localização de uma rua, de uma casa, porque através do cruzamento das linhas de coordenadas geográficas, o GPS vai nos oferecer o posicionamento exato dentro da superfície terrestre. Beleza? Como que o GPS vai fazer isso, né? Ele vai utilizar esse instrumento da geografia que a gente chama de coordenadas geográficas. O que são essas coordenadas? São linhas imaginárias que traçamos em todo o planeta para estabelecer as localizações exatas de alguns pontos. A gente vai traçar linhas horizontais e linhas verticais e, ao cruzar essas linhas, nós temos um ponto específico da superfície terrestre. Aqui nós podemos ver dois planetas, né? Dois exemplos aí do nosso planeta, onde a gente tem traçadas essas linhas, que a gente vai chamar de latitudes e longitudes. Bom, como que é cada uma dessas linhas? As latitudes são essas linhas horizontais, vocês estão vendo aí, ó, várias linhas horizontais, que a gente também pode chamá-las de paralelas, e essas linhas, elas vão cortar o nosso planeta partindo ali da linha do Equador, né, que seria a nossa latitude zero, e vão fazendo círculos em sequência até o polo. Então nós teremos 90 graus da linha do Equador até o polo norte e 90 graus da linha do Equador até o polo sul. Então, a partir da latitude, nós teremos a variação da posição no planeta de norte ao sul. Eu vou saber se está a 30 graus ao norte, a 30 graus ao sul, a 60 graus ao norte ou a 60 graus ao sul. Então, eu consigo identificar a localização, o ponto do planeta de norte a sul, através das latitudes. A longitude será a linha vertical. Então, as longitudes, linhas verticais que cortam o nosso planeta, né, de norte ao sul também, né, mas elas nos darão o ponto específico do planeta de leste a oeste. Então,
através das linhas de longitude, eu consigo identificar o ponto exato no planeta de leste para oeste. Se está a 10 graus a leste, se está a 10 graus a oeste. O ponto zero das latitudes será a linha do meridiano de Greenwich, que passa ali na Inglaterra, na cidade de Greenwich. E aí, a partir dela, eu terei 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Juntando latitude e longitude em um mapa, eu vou ter mais ou menos isso aqui. Eu vou ter um planisfério, onde eu tenho traçados pontos de cruzamento entre as linhas de latitude e longitude. Como vocês podem ver aqui, nós temos 4 pontos, o ponto A, B, C e D. Pontos em posições diferentes no nosso planeta, né? A gente pode, então, através desses pontos, identificar a localização exata com as coordenadas, com as latitudes e longitudes. Vamos pegar, por exemplo, aí a letra C, que está aí no Brasil. A letra C, ela vai estar na latitude 20 graus ao sul. Pode ver aí que corta a linha de latitude, a linha 20 graus ao sul. E vai estar na longitude 40 graus a oeste. Então, 40 graus a oeste e 20 graus ao sul. Essa seria a coordenada do ponto C. Bom, gente, então a gente conseguiu perceber que existem várias formas de se localizar, de saber onde estamos, de saber em que posição do planeta estamos, quais as direções à nossa volta. E poderemos utilizar isso durante vários momentos da nossa vida, durante vários momentos dos nossos estudos de geografia. Mas, após essa aula, se sobrou alguma dúvida, gente, façam o seguinte: enviem suas dúvidas na caixa de comentários lá do Google Classroom. Lá onde tiver essa aula, vai ter embaixo a caixa de comentários, vocês podem enviar suas dúvidas abaixo da aula, beleza? Eu vou responder todas as dúvidas no nosso horário de aula, tá bom? E chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço muito a participação de quem esteve aqui, quem conseguiu assistir a aula. E quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar depois. Peço que interajam, que busquem entender os conceitos, não deixem passar nada sem aprender. Se não aprendeu, coloca as suas dúvidas lá. Se não entendeu, coloca as suas dúvidas. Vou ter a maior alegria de tirar todas as dúvidas de vocês, tá? No mais, é isso. Um abraço, fiquem bem e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, gente. Até mais.